Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 9, Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, peço que você já tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da aula de hoje é revisão dos verbos transitivos. Nossos objetivos para esta aula são os seguintes: identificar os complementos verbais e sua importância para os efeitos de sentido dos enunciados, diferenciar o objeto direto do objeto indireto, classificar os verbos quanto à sua transitividade em diretos, indiretos ou ainda bitransitivos. Os verbos transitivos são aqueles verbos que necessitam de complemento para constituir o predicado, porque eles não têm sentido completo. Esses complementos, eles podem vir seguidos ou não de preposição, de modo que os verbos transitivos, sejam classificados de 3 formas. Então, nós podemos ter verbos transitivos diretos, aos quais a gente vai chamar de VTD, verbos transitivos indiretos, aos quais nós chamaremos de VTI, ou ainda verbos transitivos diretos e indiretos, também chamados de bitransitivos, aos quais nós chamaremos de VTDI. Muito bem! Faça essas anotações no seu caderno, porque elas serão muito importantes para sua consulta depois. Exemplos, então, vamos lá. Rafael comprou pães e a carta pertence a Leandro. Vamos analisar essas duas construções. Rafael comprou, mas afinal, o que ele comprou? A resposta é pães. O verbo, ele precisou ser completado para fazer um sentido, né? Dessa forma, a palavra pães funciona como o complemento do verbo comprou. Vamos ao segundo exemplo. A carta pertence, mas pertence a quem? A Leandro. Mais uma vez, o verbo ele precisou de um complemento para concluir a informação que estava sendo transmitida pelo verbo pertencer. A Leandro é o complemento, do verbo pertencer. Muito bem. Então, a gente faz essa reflexão inicial e quando nos depararmos, com orações, nós temos que parar lá no verbo e fazer as perguntas depois desse verbo, porque nós estamos procurando complementos para os verbos. Verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos são os verbos que não exigem preposição obrigatória. Então, eu não vou ter preposição entre o verbo e o seu complemento. Exemplo, Marina ama xadrez. Marina ama, mas Marina ama quem ou o que, Porque quem ama, ama algo ou alguém. Resposta encontrada? O xadrez. O verbo amar precisa de um complemento para concluir a informação transmitida. No caso, xadrez é esse complemento, Uma vez que não veio seguido de preposição, eu vou chamar, então, o verbo ama de verbo transitivo direto, Muito bem, então, sem preposição, verbo transitivo direto. Verbos transitivos
indiretos. Os transitivos indiretos são aqueles que vão exigir o uso da preposição. Exemplo, Tomás gosta de lasanha. Tomás gosta, mas gosta do que ou de quem? Neste caso ali, de lasanha. É necessário completar a oração para que a mesma faça sentido completo, né? Sozinho, o verbo gostar não consegue transmitir completamente uma informação, né? Ele fica necessitando deste complemento verbal. Nesse caso ali, de lasanha, preenche, né? É a resposta para a pergunta que eu fiz depois do verbo, né? Ou seja, o complemento deste verbo. Uma vez que esse complemento veio seguido de preposição, né? Ele veio com preposição, então eu vou chamar de transitivo indireto. Por quê, gente? Porque esse complemento, ele se liga indiretamente ao verbo por uma preposição. Temos ainda os verbos transitivos diretos e indiretos, né? Que são os bitransitivos. E são aqueles que exigem os dois complementos, né? Ele não se contenta com um complemento só, ele precisa dos dois, tá? Um desses complementos vai ser sem preposição e o outro complemento vai ser com a preposição obrigatória. Exemplo, Carlos ofereceu chocolates a Milena. Muito bem, vamos analisar por partes. Carlos ofereceu. Ofereceu o quê? E a quem, né? Então, aqui nós temos um verbo que necessita dos dois complementos, porque nós temos as duas questões. Ofereceu o quê? A quem? Chocolates a Milena. Bom, Carlos ofereceu chocolates, então chocolates é um complemento sem preposição, portanto é um complemento direto. Carlos ofereceu chocolates a Milena. A Milena é o outro complemento, só que desta vez tem preposição. Se o complemento tem preposição, então ele é um complemento indireto. Muito bem. Então, desta forma, né, nós vamos concluir que nessa oração em questão aí, Carlos ofereceu chocolates a Milena, nós vamos ter um verbo que é transitivo direto e indireto, ou simplesmente bitransitivo, né? Então, o verbo oferecer, dentro desse contexto, será um verbo bitransitivo. Complementos dos verbos transitivos. Agora a gente vai aprender, né, o nome desses complementos dos verbos. Começando então com o objeto direto, que nós vamos simplificar com a sigla OD. O objeto direto é o nome do complemento verbal que não vem acompanhado de preposição. Ele tem a função de completar o verbo transitivo direto, né? Por quê? Porque o verbo sozinho ele não consegue fornecer informação com sentido completo. Então, esse complemento sem preposição do verbo eu chamo de objeto direto. Muito bem. Reforçando a ideia, os verbos transitivos diretos não exigem complemento com preposição. Anote aí no seu caderno. Exemplos, então, de objetos diretos. Ana vende livros. Livros é o objeto direto, é o complemento do verbo vende. O pai abraçou o filho. O filho é o objeto direto, é o complemento do verbo abraçou. Você conhece o José? O José é o objeto direto do verbo conhece. Os meninos jogaram futebol. Futebol
é o objeto direto, é o complemento do verbo jogaram. A professora explicou conteúdo novo. Conteúdo novo é o objeto direto, é o complemento do verbo explicou. Veja que depois destes verbos vem aquela perguntinha, o que ou quem, né? Que eu faço depois do verbo quando eu quero encontrar o complemento objeto. Então, Ana vende o quê? O pai abraçou quem? Você conhece quem? Os meninos jogaram o quê? E a professora explicou o quê? Então, o que ou quem, depois do verbo, é para eu encontrar o seu complemento objeto direto. Vamos agora ao segundo complemento, que é o objeto indireto, que nós vamos simplificar pela sigla OI. O objeto indireto é um complemento verbal obrigatoriamente acompanhado por preposição. Ele vai ter como função completar o sentido dos verbos transitivos indiretos, que também sozinhos não fornecem informação completa. Reforçando a ideia, os verbos transitivos indiretos exigem complemento com preposição. Exemplos de frases com objeto indireto. Meu pai gosta de música clássica. De música clássica é o objeto indireto, é o complemento do verbo gosta e tem a preposição de. Importante a gente observar que no objeto indireto tem sempre a preposição entre o verbo e o seu complemento. O povo confiou no seu candidato. No seu candidato é o objeto indireto, que complementa o verbo confiou. Olhem lá a preposição no, que é a junção do em mais o. Esta matéria interessa a todos. A todos é o objeto indireto que complementa o sentido do verbo interessa. Tem a preposição a. Muito bem. E as perguntinhas que a gente faz depois do verbo? São as mesmas, o que ou quem, mas acompanhadas de preposição. Então, vai ser de que, do que, de quem, para quem, com quem, em quem. Não esqueçam, né? Colocar a preposição na pergunta, porque na resposta também vai ter preposição. Então, meu pai gosta do que ou de que? O povo confiou em quem? Esta matéria interessa a quem? Certo? Então, a perguntinha depois do verbo precisa também já vir com a preposição. Muito bem. Vamos relembrar as preposições, pois nós teremos que saber identificá-las nos objetos indiretos. Então, se você não recorda mais, este é o momento da gente recordar as preposições, que são as palavras que ligam as partes de uma oração ou de uma frase, né? Ligam as palavras dentro das frases. Preposições essenciais são palavras que funcionam apenas como preposição. As essenciais são as seguintes: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Estas, então, são as essenciais. Muito bem. Ficar atento também às preposições que são formadas por combinações, por contrações ou ainda pela crase.
A professora trouxe alguns exemplos aqui. Existem várias combinações e contrações, tá? É importante você sempre ficar atento na preposição. Então, olha lá. Ao é a combinação da preposição a mais o artigo o. E no plural, aos. Do é a junção da preposição de mais o artigo o. Dum, junção da preposição de mais o artigo um. Desta, junção da preposição de mais o pronome esta. No, junção da preposição em mais o artigo o. Neste, junção da preposição em mais o pronome este. Nisso, junção de em mais isso. O a com crase é a junção, ou seja, a contração da preposição a mais o artigo a. E aí eu vou ter um a com crase, que é uma preposição. Aquilo, também com crase, é a contração da preposição a mais a primeira vogal do pronome aquilo, que é um a, né? Então, a mais aquilo, aquilo com crase. Então, é importante que você observe as combinações, as contrações e a crase, porque nessas formações aí existe sempre uma preposição que foi utilizada para formar essa outra palavra. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, peço que vocês façam os exercícios propostos para essa aula de hoje, são muito importantes. Nos vemos nas próximas aulas. Até mais!